Oi, pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Vamos começar hoje falando sobre histologia básica. Bom, gente, a histologia que a gente vai estar trabalhando aqui nesse capítulo, a gente fala sobre a histologia humana, tá? No segundo ano, você teve lá histologia vegetal, no primeiro ano, você viu histologia humana, e aí no terceiro ano, segundo bimestre, como vocês sabem, a histologia revisa o primeiro ano e a gente fala novamente sobre a histologia básica, que é a histologia humana. O que acontece? O que seria histologia? Histologia nada mais é do que o estudo dos tecidos. Quando você aprendeu lá no primeiro ano sobre ecologia, você aprendeu a organização dos seres vivos. Então você tinha lá os átomos, a união de átomos iguais ou diferentes formam as moléculas, a união das moléculas formam as substâncias diversas vão formar a célula, a união de células forma os tecidos. Forma os tecidos. Tanto que eu estava no segundo ano esses dias dando aula, e aí eu falei para eles sobre o tecido sanguíneo. Eles me perguntaram, como assim, professor, é tecido? É tecido, porque você tem lá células, né, unidas ali, então você tem um tecido. Não necessariamente você precisa ter ele no formato mais sólido, mais rígido, mais duro para isso, entendeu? Então o sangue é um tecido. Uma coisa que vocês podem acabar vendo em alguma prova sobre protozoários. Existem as algas que são protozoários, certo? Não são plantas, as algas são protozoários. E uma das características das algas é que elas não possuem tecido verdadeiro. Isso é uma coisa que o aluno às vezes dá uma bugada. Qual a diferença de um tecido verdadeiro e o tecido não verdadeiro? É assim, gente. O tecido verdadeiro, ele é um tecido que ele é formado por diferentes células, mas que compõem aquele tecido e, de alguma forma, ele exerce função para poder manter aquele tecido, tá? O tecido que não é verdadeiro, como é o exemplo, por exemplo, das algas, é que as células são todas iguais com a mesma função. Então a gente diz que é um tecido não verdadeiro, tá? Então toda vez que você ouvir falar de tecido não verdadeiro, lembra de alga. Alga, protozoário, não é planta. Já os tecidos verdadeiros, eles possuem várias células, como eu disse. É, Aqui nós temos 4 conjuntos de tecidos. Então a gente tem o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e, por último, a gente vai estar falando sobre o tecido nervoso. Então, olha só, aqui nós temos o tecido epitelial. Então, ele é formado pela epiderme. A epiderme seria essa região mais externa, por exemplo, da pele, é chamada de epiderme, tá? Aí tem a região da derme, que é a região abaixo da epiderme, tá? E depois você tem a região avascular, que é uma região que não tem vascularização, então a derme vai ser mais vascularizada. E depois você tem aí também o tecido, o revestimento de secreção, que é aquilo que vai liberar substâncias, como acontece, por exemplo, com glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas. Só que eu posso chamar de epiderme também um tecido, por exemplo, se eu pego um estômago e eu estou com o estômago na mão, aquela parte que você está na mão, ela é epiderme daquele tecido. Então, o tecido epitelial, ele tem essa função de revestimento. Você tem o tecido epitelial de dentro da boca, ela está revestindo a boca. Então, toda vez que a gente fala de epiderme, a gente lembra disso. Agora, olha só que interessante, para a gente fazer aquela analogia, quando a gente falou ali sobre os tecidos que são verdadeiros. Então, você tem aqui, por exemplo, uma diferenciação muito grande de células e estruturas. Só que todas elas para uma finalidade que é manter a pele. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os melanócitos, que são aqueles que vão produzir a melanina, né, que vai produzir a coloração da pele. Então, quando você toma um sol, por exemplo, o sol ele estimula os melanócitos vão produzir o pigmento e vão entregar para a epiderme.
fazendo o quê? O escurecimento da pele. E aí o escurecimento da pele faz você lidar melhor com o sol, tendo maior resistência. Aqui eu tenho um exemplo, por falar em melanoma. Opa, desculpa. Eu tenho um exemplo aqui de falar de melanócito, que é o melanoma. O que é o melanoma? Ele é um câncer que é ocasionado nos melanócitos. Então, assim, você já deve talvez ter ido num dermatologista. Você chega num dermatologista, a primeira coisa que vão falar para você é assim: e essa pinta aqui? Acharam uma pinta no teu corpo. Essa pinta aqui, você sempre teve? Aí você fala: não, sempre tive, vixe, faz muitos anos, nem lembro quando que eu me toquei dessa pinta aí e tal. Ele dá uma olhada, fala: não, beleza, então tá tranquilo e tal. Aí de repente ele olha em outro lugar e fala assim: mas e essa pinta aqui? Ah, essa pinta surgiu há pouco tempo. Ah, eu não lembro dela direito e tal, alguma coisa assim que gera dúvida. E o melanócito, ele geralmente ele vai se identificar quando ele forma uma pinta, mas essa pinta ela não tem um padrão muito harmonioso. Porque, por exemplo, uma pinta, deixa eu achar uma aqui, ó. Tá uma pinta aqui, ó, tá vendo? Minha mão aqui, tá vendo? Você percebe, se chegar bem pertinho, você consegue chegar mais perto. Ela tem um padrão mais arredondado, né? Essa pinta que eu tenho no rosto aqui, ó, que a Erika disse que é meu charme, ó. Tá aqui, ó. Ela é redondinha também, né? No caso do melanoma, ele é disforme, ele não tem um formato assim de redondadinho. Então ele tem esse formato como você está vendo aqui na imagem, nem consegue identificar que formato que é. Isso daqui seria um câncer de pele, um câncer de melanoma. Então, ele é um câncer que ele é fácil ser tratado, fácil ser operado, só que ele é extremamente agressivo. Por que ele é extremamente agressivo? Você aprendeu, quando a gente falou ali de mitose e câncer, que a mitose é quando você tem uma célula e essa célula se torna mutante e ela começa a crescer desesperadamente e tal. E eu falei que existe o tumor maligno e benigno. Qual a diferença dos tumores malignos com o benigno? O benigno, ele nasce, forma aquele tumor e só. O maligno, ele entra em metástase. O que seria essa metástase? Ele simplesmente pega, começa a fazer um enraizamento e começa a tomar outros órgãos, como se fosse uma raiz mesmo. No caso do melanoma, ele vai crescendo, como você está vendo aí, só que ele pode entrar numa metástase diferente. O que pode acontecer? Se esse melanoma for crescendo e você não ligar para ele, e ele alcançar em torno de 3 milímetros de profundidade, ele pode atingir a região vascular, que tem veias e artérias, e ele pode ser distribuído na corrente sanguínea para todo o corpo. Então, isso também é um tipo de metástase. Pasme agora. O melanoma, ele entrando nesse tipo de metástase, normalmente ele mata uma pessoa em torno de 15 dias. Então, assim, tem algumas imagens que eu acho que não vinha colocar, mas a pessoa com melanoma e metástase, a pessoa cria bolhas e bolas por todo o corpo dela, inchados assim. E a quimioterapia é extremamente agressiva, mas não é totalmente funcional. Então, se você olhar no teu corpo e aparecer algumas manchas que elas começam a crescer de forma desordenada e você não tinha visto antes, tal, é bom você procurar um dermatologista para com que ele faça uma biópsia. Então, ele vai arrancar um pedacinho desse da pele e vai tentar identificar o que possa ser. Bom, demais, o que a pessoa precisa fazer para evitar esse tipo de alteração cromossômica é com que você utilize protetores solar, ou filtro de proteção solar, né? E para evitar com que acabe queimando a pele. Então, assim, a minha dermatologista mesmo, ela pede para eu usar um protetor solar, um filtro solar durante o dia, né? Ela fala, as luzes também podem queimar. Claro que a luz de LED que a gente tem em casa, na sala de aula hoje, elas emitem uma radiação muito pequena, né? Mas é uma certa radiação, então é bom você estar se cuidando com respeito a isso.
O tecido epitelial, como eu disse também, uma das funções dele é com que ele faça o revestimento, né? Então, aqui eu coloquei algumas formas, ó. Você tem revestimento do estômago, túbulos renais, alvéolos pulmonares, da boca, da bexiga, da uretra e, consequentemente, você tem aí o nome desses tecidos. Mas ele é um tecido de função mucosa, então ele faz o revestimento, tá? A boca, por exemplo, é um revestimento, é um tecido epitelial. Outras células que nós podemos encontrar são as células glandulares no epitélio. O que é uma glândula? Entenda como a glândula uma estrutura celular que libera que secreta alguma substância, tá? Como se fosse uma bolsa. E nesse epitélio, a gente acaba encontrando 3 tipos de glândulas, que é a glândula exócrina, que é a glândula endócrina e que é a glândula mista. Tá, o que diferencia a glândula exócrina da endócrina? Vamos começar pela endócrina, que talvez é aquela que você mais ouve falar. A glândula endócrina é aquela glândula que produz hormônio, tá? Que produz hormônio. Você tem, por exemplo, uma glândula aqui no pescoço chamada de tireoide. Ela vai produzir alguns hormônios, um deles, por exemplo, é a tiroxina, que auxilia no metabolismo alimentar. Você tem, por exemplo, 2 glândulas, uma sobre cada rim, chamado de glândula suprarrenal. Ela é responsável por liberar a adrenalina, que é aquilo que faz seu coração, seus movimentos respiratórios acabarem batendo mais. Então, as glândulas endócrinas, elas são aquelas que elas vão ser dentro. Então, elas vão liberar substâncias para dentro do corpo, tá? Elas vão liberar substâncias para dentro do corpo. Então, vão liberar todos os hormônios lá no testículo, hormônio no ovário, suprarrenal, hipocampo, todos os hormônios serão liberados para dentro da corrente sanguínea e ali ele vai ter alguma função que vai estar no seu organismo. A glândula exócrina são glândulas que vão liberar substâncias para fora do corpo, só que não são hormônios. Então você tem, por exemplo, a glândula mamária, né, as mamas, na época de gestação ali, de nascimento do bebê, os animais, os seres humanos, produzem leite. Então ele está mandando, não é um hormônio, ele está mandando fora do corpo para ser aproveitado de alguma forma, né? No caso dos filhotes, né? Ou pode ser uma simples glândula sebácea, que é o que dá oleosidade na pele, uma glândula sudorípara, tudo isso está liberando fora do corpo. Agora, o que seria essa tal dessa glândula mista? A glândula mista, gente, é uma glândula que ela faz tanto a parte exócrina, liberando substâncias, que não é hormônio, como a parte endócrina, produzindo hormônio. A glândula mista que nós temos no nosso organismo é o pâncreas. Por que o pâncreas? Porque o pâncreas ele é endócrino, porque ele produz, por exemplo, o glucagon e a insulina para controle da glicemia, controle do açúcar, hormônio. E ele também produz o suco pancreático. O suco pancreático, ele é exócrino, não porque ele é mandado fora do corpo, mas porque ele não é mandado na corrente sanguínea. Ele é mandado no tubo, que é o intestino delgado, que recebe o suco pancreático para poder metabolizar todos os nutrientes que acabam recebendo. Então, isso seria uma glândula que a gente chama de glândula mista, tá? Outras funções do tecido epitelial seriam de membranas. O primeiro que nós temos aqui seria a membrana chamada de pleura, tá? A pleura, nós temos dois tipos de pleura, que é a pleura parietal e a pleura visceral. Então, a pleura, ela é um tecido bem fininho que ela fica em volta do pulmão, exatamente para mantê-lo ali no lugar que ele precisa, para ele só dilatar e comprimir
dentro da proporcionalidade que ele foi criado para isso, né? Então, pode acontecer de algumas cirurgias você acabar perdendo parte dessa pleura, né? Acontece também, em alguns casos, dependendo da doença, um derrame pleural, quando você acaba tendo o extravasamento de líquido ali dentro da caixa torácica também. Mas a pleura é esse tecido que reveste aí o pulmão. O próximo aqui seria o peritônio. O peritônio é ele que reveste a cavidade abdominal. Então, ali para os órgãos se manterem concentradinhos ali onde eles precisam estar, então o peritônio é um tecido bem fininho que vai revestir ali toda a cavidade abdominal. E a última membrana aqui seria o pericárdio, que é aquela membrana que reveste o coração. Então, é uma membraninha só, fininha, como você está vendo ali, ela reveste todo o coração. Em alguns casos de cirurgias próximo ao coração ou no coração, pode acontecer da pessoa acabar perdendo esse pericárdio. Então, esse pericárdio ele não nasce de novo, ele não se repõe de novo, você fica realmente sem ele. Tem algum prejuízo maior quanto a isso? Não tem prejuízos assim que são maiores. Então a pessoa consegue ver bem. Claro que o natural é você continuar tendo pericárdio. Então, pleura. Lembrando aqui, pleura, pulmão, peritônio, cavidade abdominal e pericárdio, aquele que reveste o coração. Se ficar difícil você memorizar, tenta ir pelas palavras. Pulmão, pleura. Abdominais, peritônio. Peritônio é uma palavra maior. Abdominais também é uma palavra maior. Então, pleura, pulmão, peritônio, abdominais e o pericárdio, fácil lembrar, que é do coração. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai estar falando sobre tecido conjuntivo.